Boa noite a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, hoje é dia 25/5/2020 e a temática da nossa aula de hoje é cumprimento definitivo de sentença. Quando nós falamos em definitivo de sentença, vocês têm que saber que o cumprimento de sentença é um procedimento específico para a satisfação dos títulos executivos judiciais. E então, quando nós títulos executivos judiciais, nós temos uma previsão expressa desses títulos executivos dentro do artigo 515 do CPC, né, e esse artigo 515 do CPC, ele é uma norma específica do cumprimento de sentença, e ele traz dispositivos muito importantes. Já falamos anteriormente que o rol de títulos executivos é um taxativo, né? Então, ou seja, se a lei não prevê um determinado documento como título executivo, vocês não podem prever que esse documento seja título executivo. Então, a partir dessa ideia, o artigo 515 ele demonstra quais são os títulos executivos judiciais e ele fala claramente que são aqueles documentos formados com a participação de um juiz ou de um assemelhado. Então, quando nós falamos assemelhado ao juiz, nós já que é a sentença arbitral, que é título executivo judicial, independente de homologação, né, por qualquer órgão do Poder Judiciário. Isso se a sentença arbitral, obviamente, for uma sentença nacional. Se for uma sentença estrangeira, uma sentença arbitral estrangeira, e necessariamente ela terá que ser recepcionada pelo STJ. Né? Mas então vamos lá. Quando a gente fala claramente sobre as decisões proferidas no processo civil, nós estamos falando de decisões condenatórias que prevejam a obrigação de pagar uma quantia certa. Porque necessariamente as decisões autoexecutivas, né, elas são executadas na própria relação jurídica, evidentemente cumprimento de sentença. Mas a gente sabe, se o juiz não determinar a satisfação da decisão autoexecutiva, aí vai caber o pedido de cumprimento dessa decisão autoexecutiva. Além disso, nós já temos uma ideia que se houver uma homologação da autocomposição judicial, e dentro dessa cláusula de acordo houver uma cláusula condenatória, também vai caber, né, o cumprimento de sentença. E aí a gente pode falar mais. Existem casos que as partes fazem acordo fora de juízo e depois peticionam ao juiz o requerimento de homologação. É um procedimento especial de jurisdição voluntária, prevista no artigo 725 do Código de Processo Civil, né, e lá no 725 temos claramente o seguinte, 8, que processar-se-á na forma de procedimento especial de jurisdição voluntária a homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Então, é muito que as partes façam um acordo num escritório de advocacia e depois requeiram a homologação desse acordo ao juiz competente. Se for um acordo de guarda, visitas, esse acordo vai ser homologado ao juiz da vara de família. Se for um acordo relacionado a obrigações entre as partes, esse acordo vai ser homologado pela vara civil. Então, isso depende. E nós temos claramente também a mesma previsão normativa no artigo da Lei 9.099, se não me falha a memória, vai ser o artigo 57, que vai falar da possibilidade de homologação de acordos extrajudiciais de qualquer natureza perante o juiz competente. Então, e o artigo 57 da Lei 9.099 fala a mesma coisa, sabendo que a Lei 9.099 é anterior, né, isso, ao Código de Processo Civil de 2015. Então, esse dispositivo do artigo 57 foi chancelado pelo CPC de 2015 com o objetivo de outorgar maior força aos acordos extrajudiciais, né, e isso deu origem, inclusive, àqueles juizados de conciliação que expedem termos de acordo e esses termos de acordo são homologados. Mas, se a parte tiver interesse, então é só peticionar o juiz competente com cópia de procuração de todas as pessoas que fizeram o acordo, né, e mais os documentos obrigatórios, e o juiz vai homologar, o juiz competente, né?
Além disso, eu falo para vocês que, além desses acordos do artigo 515, que nós estamos indicando quais são os títulos judiciais, temos também que o formal de partilha e a certidão de partilha é título executivo judicial com relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores dentro do inventário. As pessoas que foram parte do inventário, elas terão, então, a obrigação de cumprir o constante no formal de partilha, sob pena de cumprimento de sentença. E eu mostro para vocês que o formal de partilha é o documento resultante do processo de inventário, enquanto que a certidão de partilha, às vezes, de formal de partilha, quando o quinhão hereditário é bastante pequeno, né? E quando a gente fala bastante pequeno, significa que se o valor do quinhão hereditário é de até 5 salários mínimos, no lugar de expedir um formal de partilha, o juiz vai expedir, né, a certidão de partilha. Volto a falar aqui, esses dois documentos, o formal e a certidão, só título executivo, partes, em face das pessoas que foram partes no inventário. Se o documento, vamos imaginar, se o imóvel que foi inventariado e coube a um dos herdeiros, posse de outro herdeiro, você não precisa ajuizar um processo de conhecimento para retirar o outro herdeiro da posse daquele imóvel. Basta executar o formal de partilha. No entanto, se o imóvel estiver na posse de outra pessoa que não foi parte do inventário, então o formal deixa de ser executivo, tá claro, senhores? E ao deixar o título executivo, necessariamente o herdeiro vai ter que ajuizar um processo de conhecimento para reaver a posse daquele imóvel e talvez todos os direitos inerentes à propriedade. Além disso, nós temos mais. Nós falamos que o crédito do auxiliar de justiça, quanto às custas, emolumentos e honorários, quando eles são aprovados por decisão judicial, eles também se tornam título executivo judicial. E aí eu tenho outro título executivo muito importante, que é a sentença condenatória transitada em julgado, porque essa sentença penal, tá, ela é um dos efeitos imediatos da sentença penal condenatória, é o dever de indenizar. Então, se a pessoa comete crime, um tipo penal, e ele é condenado por esse tipo penal, automaticamente ele já está condenado. E aí cabe uma ação que nós chamamos de ação civil delito, e essa ação civil ex delito é aquele procedimento que eu já ensinei para vocês, que é a liquidação pelo procedimento. Então, eu pego a sentença penal condenatória e ajuizo na vara civil, né, um pedido de liquidação por artigos, para apurar o valor e a extensão do dano devido em função da condenação em sentença penal condenatória transitada em julgado. Cuidado, só é título executivo se a sentença penal estiver transitada em julgado. Se ela não estiver transitada em julgado, ainda não é título executivo judicial. Além disso, eu já falei da sentença arbitral, né, da Lei 9.306, que é a lei de arbitragem. Falamos que a sentença arbitral não precisa de homologação. No entanto, quando a gente fala de sentença estrangeira, aquelas proferidas por órgão munido de jurisdição estrangeiro, que não está situado no país, essa decisão estrangeira, que pode ser judicial ou pode ser uma sentença arbitral estrangeira, tem que ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ, para que ela seja recepcionada dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E da mesma forma, uma decisão interlocutória estrangeira, né? Então, eu mostro para vocês o seguinte, que do inciso 6 da sentença penal condenatória até o inciso 9, né, o processo não tramitou na vara civil. Então, ou seja, nós tivemos casos em que o título executivo judicial foi de outro processo diferente, pode ser de um processo penal ou de um processo arbitral, ou mesmo de um processo estrangeiro,
E, por isso, nesses casos de sentença penal condenatória transitada em julgado, de sentença arbitral, de sentença estrangeira homologada pelo STJ, ou de decisão interlocutória estrangeira homologada também pelo STJ, é obrigatória a citação no cumprimento de sentença. Nos demais casos, quais são os demais casos? Todos os demais, dispensa-se a citação no cumprimento de sentença, porque o processo já tramitou perante vara cível, tá? E perante essa vara cível já houve a citação válida do devedor ou a intimação. E eu falo para vocês, nesses casos é possível promover a liquidação, né, nesses casos, em todos esses processos, porque, como nós falamos anteriormente, para que a execução se inicie, além do título executivo, nele deve ser substanciada uma obrigação líquida, certa e exigível. E se eu tiver um título executivo judicial e líquido, eu posso promover a liquidação antes do cumprimento de sentença, né? E aí eu tenho mais uma questão aqui, que quando a gente fala autocomposição judicial, nós estamos falando de um acordo, uma transação feita em juízo. Nessa transação pode envolver partes diversas daquelas que estavam originariamente configuradas no polo ativo e passivo da demanda. E aí nós temos o seguinte, que nesse caso o título executivo judicial vai ser também exigível em face dele se ele necessariamente anuiu com o acordo, com a transação. Tá claro? Então, dito isso, foi apresentado todos os casos de cumprimento de sentença para e a partir desses casos de cumprimento de sentença, nós temos claramente que demonstrar o procedimento do cumprimento. E ao falarmos do procedimento do cumprimento de sentença, nós temos um procedimento previsto nos artigos 513 até o 538 do CPC. E aí vocês vão falar, poxa, são inúmeros artigos. Nós temos um procedimento geral, né, que é do artigo 513 até mais ou menos o artigo 526, 527 do Código de Processo Civil. Esse, eu posso generalizar aqui para vocês, deve ser de 50% a 70% de todos os cumprimentos de sentença. Aí eu tenho uma enormidade de cumprimento de sentença de alimentos, que vai estar lá no artigo 528 do CPC, e esse cumprimento de sentença de alimentos é aquele que envolve, né, claramente, o pedido de prisão civil do devedor de alimentos. Devedor, que a gente chama um devedor imperdoável de alimentos. Quando ele é um devedor de alimentos, então, necessariamente, a gente pode prendê-lo. Então, esse seria o procedimento do artigo 528 e do 529, que prevê o desconto da pensão alimentícia, inclusive do débito, perante os subsídios dos servidores, contratos de trabalho, né, de pais, de alimentantes ou de mães, né, de alimentantes que tenham relação de emprego. Então, dito isso, nós vamos ainda, né, sabendo que esse cumprimento de sentença se aplica tanto para alimentos definitivos quanto provisórios, e ainda seguindo outras modalidades, nós temos outro cumprimento de sentença bastante importante, que é o dos artigos 534 e 35, que prevêem claramente o cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Então, quando nós falamos de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, a fazenda pública vai ser intimada, né, para impugnar o cumprimento, né, e ela tem um prazo de 30 dias para apresentar essa impugnação. Se ela não apresentar a impugnação, né, ou se a impugnação que ela apresentar vier a ser rejeitada ou julgada improcedente, os pedidos forem julgados improcedentes, o juiz vai determinar a petição de um precatório, né, e o precatório é a forma de pagamento de dívidas da fazenda pública. Deve ser apresentado até dia 1º de julho de cada ano, segundo os termos da Constituição, que vocês estudaram no 5º período.
E se ele for apresentado até o dia 1º de julho, nós temos que ele deve ser pago no exercício subsequente, né? Ressalvadas aquelas hipóteses, né, ao invés de precatório, nós RPVs. O que são RPVs? São requisições de pequeno valor. Então, em regra geral, a União paga, mediante requisições de pequeno valor, condenações até 60 salários mínimos. Tudo que ultrapassar de 60 salários mínimos, aí vai para precatório. Enquanto que os estados têm uma definição na Constituição, salvo se houver uma lei limitadora estadual, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. E aí o valor do RPV pode ser reduzido. Se não me falha a memória, o valor da RPV no Estado de Minas Gerais é R$10.000, né? E, finalmente, os municípios também. Os municípios têm uma previsão, né? Antes era de 20 salários mínimos, mas se houver lei limitadora, automaticamente vai se aplicar o valor estabelecido pela Câmara dos Vereadores. Se não me falha a memória, em Belo Horizonte, a lei limitadora das RPVs é de R$5.000, ou seja, salários mínimos aproximadamente. Então, vocês saibam que existe essa. Além disso, quando a gente fala do artigo 536 e 537 e 538, nós estamos cumprimentos de sentença de tutelas específicas de obrigação, ou seja, de obrigação de fazer, implementar uma conduta positiva, não fazer, que seria um inibir, né? E, finalmente, nós estaríamos falando de entregar coisa, e essa coisa pode ser uma certa ou uma coisa incerta. Vocês têm que saber que as decisões que determinam a entrega de coisa, a implementação de uma obrigação de fazer, ou a abstenção de determinado ato, ou seja, uma inibição de um determinado ato, são consideradas como ações cominatórias e autoexecutivas. Então, esses artigos 536 e o 537 e 538, eles têm a previsão das astrens, que são as fixações de multas para uma implementação de obrigações de fazer, e ainda estipulações sobre a possibilidade de revisão ou não dessa multa diária, inclusive para ações de tutelas provisórias ou de decisões finais em sentença ou em acórdãos. Então, é importante vocês terem a ideia de que cabe esse pedido de multa diária, tá? Mas que essa multa diária, ela pode ser revisada se ela se tornou insuficiente, né? E, então, significa que não estaria totalmente amparada pela coisa julgada material, porque um dos princípios da execução é a especificidade, que eu já falei para vocês. Ou seja, a execução objetiva, a satisfação in natura da pretensão, da obrigação constante no título executivo. Então, o juiz vai tentar coagir o devedor a efetivar aquela obrigação, e se ele não aí sim, como última medida possível, aí vai implementar o que nós chamamos de sanção restituitória, que é aquela aplicável, né, para implementar, não implementar, mas um equivalente pecuniário pelo descumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer e entregar. Se vocês quiserem aprofundar nessas ações combinatórias, nós temos ainda uma tutela prevista no Marinoni, né, no Luiz Guilherme Marinoni, que ele fala claramente, junto com o Sérgio Arenhardt, sobre as questões que nós chamamos de tutela preventiva de ilícito. Então, ao falarmos de tutelas preventivas de ilícito, elas se subdividem em tutelas inibitórias e tutelas repressivas, né, ou repressivas e ainda tutelas preventivas do ilícito. Então, dentro dessa sistemática, nós estaríamos falando que, havendo lesão, ameaça de lesão a algum direito, já cabe o exercício da jurisdição por parte do Poder Judiciário. Isso nós temos, então, o seguinte. Eu acabei de apresentar para vocês todas as modas de cumprimento de sentença, todas, né? Então, eu fui fazendo um passant de tudo, e agora eu tenho que mostrar para vocês como
ajuizar um cumprimento de sentença. Como ajuizar um cumprimento de sentença? Dentro dessa ideia de cumprimento de sentença, vocês têm então que, em regra geral, a possibilidade, ou melhor, dispensa-se a citação em cumprimento de sentença e em liquidação de sentença. E nos dois casos. Volto a falar para vocês que se o título executivo judicial ele foi ilíquido, antes de iniciar o cumprimento de sentença, é obrigatório a ação, seja ela por arbitramento, seja ela por artigos ou tomada pelo procedimento comum. Na hora que eu tenho o título executivo perfeito e acabado, aí sim pode-se iniciar o cumprimento. Então, vamos fazer aqui uma previsão para vocês de como se iniciaria o cumprimento de sentença. E esse cumprimento de sentença, ele praticamente, é importante vocês verem que o cumprimento de sentença se inicia por uma petição incidental, e essa petição incidental está prevista expressamente no artigo 524 do CPC, que é o que nós chamamos de roteiro normativo para a apresentação do cumprimento de sentença. Então, se a gente vai lá no artigo 524 do Código de Processo Civil, ele vai demonstrar os requisitos básicos dessa petição. E dentro dos requisitos básicos, nós temos necessariamente a liquidação por cálculo, ou seja, aquele cálculo aritmético que o credor deve apresentar na petição de cumprimento de sentença para o início dos trabalhos. Então, eu estou mostrando aqui para vocês quais são os requisitos. Então, você tem que ter o nome completo do devedor, o número do CPF ou do CNPJ, vai ter que indicar o índice de correção monetária, os juros aplicados, o termo inicial e final do juros, a data da monetária também, a periodicidade de capitalização de juros, os eventuais descontos que eventualmente tenham sido dados, e ainda, muito importante, você já indica bens passíveis. Então, é uma petição simples, protocolizada nos autos do processo, isso se o cumprimento for definitivo de sentença. Se ele for um cumprimento provisório, eles fazem de outra forma, mas o cumprimento provisório é temática de outra aula, não a aula de hoje. Então, vamos para frente. E aí nós temos o seguinte, se por acaso do cálculo aparentar exceder o valor do débito, o juiz de ofício ele pode determinar a correção, seja por emenda, ou ele pode determinar a remessa dos autos ao contador para ele verificar se o cálculo está correto ou se ele está errado. Tá bom, gente? E aí o credor vai poder aceitar o cálculo do contador, e aí a execução vai tramitar segundo o contador, ou, se for o caso, ele pode discordar do cálculo do juízo, que é a secagem na Justiça Federal, ou a contadoria judicial na Justiça Comum Estadual, e se ele discordar, a execução vai continuar tramitando pelo cálculo dele, do exequente, mas a penhora vai incidir só sobre o valor do cálculo judicial feito pelo auxiliar do juízo. Tá? Dito isso, nós temos ali visões de que, uma vez apresentada aquela petição, os autos vão conclusos para o juiz. Então, conclusos para o juiz vai falar se ele determina a emenda ou se recebe o cumprimento definitivo de sentença. Antes de ir para frente, eu gostaria de mostrar para vocês que não é o credor que promove o cumprimento de sentença. Nós temos casos em que tanto a liquidação quanto o cumprimento de sentença, eles são promovidos pelo próprio devedor. Como assim? O devedor quer ficar livre da obrigação, e para ele ficar livre da obrigação, o que ele tem que fazer? É muito comum isso em condenações de seguradoras, de bancos e assim por diante.
Na hora que o juiz abre vista sobre o título executivo transitado, aí necessariamente o devedor ele faz uma petição, apresenta os cálculos e a via de depósito judicial em juízo. Então, quando isso acontece, nós estamos falando ou de liquidação movida pelo devedor ou de satisfação da obrigação pelo próprio devedor. E aí nós temos essa previsão normativa, né, no artigo 526. Então, o artigo 526 do CPC, ele demonstra claramente que o devedor pode iniciar a execução mesmo do credor, tá? Então, ou seja, ele quer se desonerar o mais rápido possível. E isso é importante porque o valor dos juros, o valor da correção monetária é muito superior àqueles juros que são pagos por instituições financeiras. Então, é interessante que o devedor fique liberado dessa obrigação, né, e ele exonera da obrigação, sem ter que pagar outras multas vistas no procedimento de cumprimento de sentença, que eu estou falando e vou falar agora brevemente para vocês. Né? Então, dito isso, e nos trabalhos. Então, a petição de cumprimento de sentença pode ser apresentada tanto pelo credor quanto pelo devedor. E mais, vocês têm que saber que essa petição ela tem que ser apresentada perante o juízo competente. Né? E o juízo competente, ele está no artigo 516, juízo competente para o cumprimento de sentença. Artigo 516 do CPC. E lá no artigo 516, claramente, nós temos regras de competência funcional e absoluta, tá? Já é funcional e absoluta, inclusive originária, né? E nós temos ainda regras de competência relativa, tá? Tudo bem? Mas vamos a eles. O artigo 516 fala claramente quais são os dispositivos de competência a serem analisados por vocês. Então, nós primeiro, se o processo se processar perante tribunais, o cumprimento de sentença também vai ser processado no tribunal. Ou seja, se for um PCO, um processo de competência originária dos tribunais, com condenação em líquida, certa, automaticamente nós vamos ter também, né, claramente, a atribuição da competência do próprio tribunal para promover o cumprimento de sentença. A regra geral é o inciso 2, né, porque o inciso 2 prevê que vai ser do primeiro grau de jurisdição a competência para conhecer e processar dos cumprimentos de sentença quando as ações forem ajuizadas originalmente em primeiro grau. Então, não é de primeiro grau, automaticamente é lá em primeiro grau que vai processar. Por quê? Mesmo que eu ajuize uma ação, vamos lá, imaginar, na primeira vara cível de Belo Horizonte, tá? E sentença favorável, condenou o réu a pagar uma quantia, o réu apela dessa sentença, sobe para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, porque teve o pagamento do preparo, né? Que tem os portes de remessa e o porte de retorno dos autos. Então, meteu para o Tribunal de Justiça, a Justiça manteve o acórdão, manteve em acórdão a sentença proferida. Pode ainda haver recurso especial para o STJ. Se subir para o STJ mantém o acórdão do Tribunal de Justiça, transita em julgado o acórdão do STJ, o processo volta para o Tribunal de Justiça e depois volta para o juiz de primeiro grau. Porque é lá em primeiro grau que ele vai ser arquivado. E é lá em primeiro grau que, se não houver o cumprimento voluntário, é aonde a parte tem que ajuizar com competência por petição incidente intermediária ou mesmo uma petição corrente. É tudo a mesma coisa. É uma petição feita dentro dos autos do processo. E aí, quando a gente fala das hipóteses de sentença penal condenatória, que tem que ser liquidada, de sentença arbitral, que o cumprimento de sentença tem que ser na vara cível, né, da sentença estrangeira, do acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, e aí eu já faço uma observação,
né, que a então presidente Dilma, ela revogou, melhor, ela vetou o acórdão do Tribunal Marítimo como título executivo judicial. Então, ela vetou lá no artigo 515, mas ela não tinha condição de vetar o inciso 3 do artigo 516, sob pena dela eliminar a competência do juízo civil competente para cumprimento de sentença penal condenatória, sentença arbitral e sentença estrangeira. Uma observação clara para você: quando a gente fala de sentença estrangeira, a sentença estrangeira ela é primeiro recepcionada pelo STJ e depois ela vai ser executada perante o juiz federal, primeiro grau de jurisdição, do foro de domicílio do executado. E essa é a regra, tá? E essa é a típica questão que cai e recai em concursos públicos, frequentemente sobre cumprimento de sentença. Eu declaro para vocês o seguinte, que existem ainda regras de modificação da competência, né, e essas regras de modificação de competência, elas estão previstas no parágrafo único, que eu estou mostrando aqui para vocês, no chat. Né, então, ou seja, nas hipóteses do inciso 2 ou 3, o exequente pode optar pelo juízo do atual domicílio do executado, ou seja, se ele foi processado no processo de conhecimento em um local determinado e depois mudou para outro, então aí eu posso processá-lo perante o juízo aonde ele está domiciliado, no momento do sentença. Pode ser onde ele possui bens sujeitos à execução, bens passíveis de penhora. Então, você pode pedir a remessa dos autos para o juiz onde ele tem bens passíveis de penhora, ou para o lugar para ser satisfeita a obrigação de fazer ou não fazer. Né? Então, você tem que fazer uma petição incidental dentro dos autos do processo, pedindo a remessa dos autos ao outro juiz. E aí o juiz, ele declina a competência do processo inteiro para a nova vara. Tá? Em épocas de PJ, esse processo é todo remetido via malote digital. Se houver compatibilidade entre sistemas, aí ele é migrado dentro do próprio PJR. Tá? Se não tiver compatibilidade entre sistemas eletrônicos de acompanhamento de processo, aí ele é migrado via malote digital. Tá claro, gente? E essa é a competência para o cumprimento de sentença. Então, vamos repetir. Primeiro, é feita uma petição de cumprimento de sentença. Já expliquei o artigo 4. Depois, vai para o juiz para receber o cumprimento. E aí, automaticamente, o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade, que é o JA do cumprimento. E se é o juízo de admissibilidade, relembra vocês que ele pode verificar se ele é incompetente ou não, né, porque aí ele vai fazer a análise da competência, né, segundo Forum Convenience, né, e ele é obrigado a fazer essa análise de competência, né, sob pena de nulidade absoluta dos seus atos decisórios. Então, ele faz a análise, se ele se entender competente, ele recebe o cumprimento e determina a intimação do executado para pagamento. Muita atenção, gente. Quando a gente fala de cumprimento definitivo, é óbvio que nós estamos falando de sentença ou de decisão transitada em julgado, como coisa julgada material. Está claro? E por ela ter coisa material, então, necessariamente, estamos falando de cumprimento definitivo de sentença. Que o outro lado da moeda é o cumprimento provisório, que nós vamos falar ainda em outra videoconferência. Tá claro? Então, quando ele determina a intimação do executado para pagamento, ele vai determinar essa intimação segundo as disposições do artigo 513 do CPC. E as disposições do artigo 513 determinam que, vamos lá, CPC 2015. A regra geral é que o executado, ele é intimado via diário oficial efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de penhora e multas e honorários. Multa coercitiva e ainda honorários. Tá? Então, é esse o procedimento. A regra é via diário oficial. Você vai publicar
E o advogado do devedor é que tem que informar o devedor que ele tem que pagar o débito. Se ele não fizer isso, pode haver até uma responsabilização do advogado, do devedor, por ausência de comunicação tempestiva para efeitos de pagamento. Tá claro? Então, o que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte: o cumprimento de sentença não se inicia de ofício, tá? Tem que haver requerimento próprio. Vai ter recebimento da petição, vai ter juízo de legitimidade e depois vai ter intimação. Tanto é verdade que no parágrafo 5º, se não me falha a memória, parágrafo 4º, no parágrafo 5º, não, é o parágrafo 4º mesmo. Os autos têm que ficar aguardando 1 ano durante o trânsito em julgado na secretaria. Se não for promovido o cumprimento de sentença no prazo de 1 ano, então ele tem que ser remetido ao arquivo, né? Então, essa é o elemento de que a intimação vai ser feita via diário oficial ou ela vai ser feita pessoalmente na pessoa do devedor. Então, o advogado do devedor, ele não é obrigado a continuar sendo advogado depois que o processo transitou há mais de 1 ano. Se isso acontecer, tá, ele está dispensado do mundo legal de comunicar ao seu cliente de que ele tem que efetuar o pagamento previsto no cumprimento de sentença. Né? Então, vamos lá, no parágrafo 2º do artigo 500, fala que a intimação, em regra geral, faz-se na pessoa do advogado, diário oficial. Pode ser feita ainda por meios eletrônicos, se o devedor tiver o seu e-mail cadastrado no sistema de processos eletrônicos. E aí nós temos o seguinte, e vai ser feita por carta com aviso de recebimento quando o assistido devedor for representado pela Defensoria Pública, tá? E não tiver procurador constituído nos autos. Então, aí ele só é intimado atualmente em 2 hipóteses: quando passou mais de 1 ano julgada a decisão, ou quando ele é representado pela Defensoria Pública. E aí nós temos também a possibilidade de intimação por edital, se o réu foi citado por edital também, né? Então, se ele foi citado no processo de conhecimento por edital, ele também vai ser intimado por edital durante o cumprimento de sentença. Tá claro, gente? Relembra vocês, tá, que as regras de requisitos genéricos específicos da execução também se aplicam para o cumprimento de sentença, e aplica-se subsidiariamente ao cumprimento de sentença as regras da execução autônoma. E, faltando regra tanto do cumprimento quanto da execução autônoma, aí aplica-se subsidiariamente as regras do processo de conhecimento. Tudo bem, minha gente? Então, vamos lá. Então, nós temos que falar isso, que os requisitos específicos são o requisito, que é o título executivo, com a regra certa e exigível, e o requisito, o requisito, que é o título executivo, com obrigação líquida certa e exigível, e o requisito prático, que é a existência do inadimplemento, que o código traduz em exigibilidade. Relembrando que nos contratos bilaterais, só é possível exigir a parte da outra parte depois que você comprovar que você cumpriu a sua, né? Então, nós temos uma previsão expressa disso no artigo 514. Dito isso, senhores, eu volto a falar que uma vez recebida a sentença, o juiz pode ainda intimar para pagamento, e o prazo para pagamento está no artigo 523 do CPC, né? E as sanções pelo inadimplemento judicial também estão lá. Então, isso significa claramente que, se por acaso o devedor, ele é intimado, validamente intimado, e passa o prazo de 15 dias sem que ele deposite em juízo o valor do débito, sobre o valor do débito vai ter a incidência de multa coercitiva legal de 10% sobre o valor atualizado, vai ter ainda incidência
mais 10% de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença. Então, vai ter essas duas hipóteses. Então, passou o prazo de 15 dias, não pagou, é mais 20% do valor do débito. 10% de multa a favor do credor e mais 10% de honorários a favor de quem é o advogado do credor. Tá joia, senhores? Então, o credor é que vai receber 10% a mais e o advogado credor mais 10%. Então, o prazo de pagamento são 15 dias. Tá? Eu gosto de falar para os meus clientes que eu entendo que eles são corridos, tá? Porque não é um prazo processual, é um prazo de pagamento, tá bom, senhores? Então, eu falo com eles para não deixar de cumprir. E se passado, que a gente chama de oportunidade de pagamento voluntário, né? Além das multas, o nome do devedor poderá ser negativado na forma do artigo 517 do CPC. Então, ele é possível, a pedido do exequente, que o juiz mande negativar o nome do devedor no SPC, no Serasa e ainda nos cartórios de protesto, tá? E além dessa negativação, o juiz vai determinar a expedição, mandado de penhora e a avaliação de bens do devedor. Então, é um tiro. Intimou para pagar, começa a correr os 15 dias. Passaram os 15 dias, o juiz pede mandar de penhora avaliação, já incidiu a multa de 10%, multa coercitiva do 523, né, que é o antigo artigo 475J do CPC de 1973, introduzido pela Lei 11.232. Então, não existe mais 475J, nós só temos o artigo 523. E nós temos ainda o quê? O mandado de penhora e a negativação de nome. Então, é um desastre. E a lei, mais 10% de honorários. Vamos imaginar que a pessoa tenha sido condenada a pagar R$100 mil no processo de conhecimento e que o juiz tenha fixado 10% de honorários de sucumbência. Na hora da execução, além da correção monetária e juros, vai incidir mais 10% de honorários do processo de conhecimento. E aí imaginemos que, incidindo correção monetária e juros, a dívida total tenha passado para 60 mil. Tá? Isso acontecer, tendo em vista os juros legais de 1% ao mês. 150 mil, tendo 10% a mais de honorários, mais juros e correção monetária. Então, na hora que você executa, tem 150 mil de débito, né? Dos quais 10% é de honorários, 15 mil de honorários. Né? Na hora que o juiz manda pagar os 150 mil, você tem 15 dias. Não cabe parcelamento de débito em execução de título judicial. Não cabe pedido de parcelamento de débito, tá? Em execução, tá claro? Não existe previsão normativa para parcelamento em cumprimento. Passou esses 15 dias, mais 10% de multa. Então, ao invés de ser 150 mil, já aumenta mais 15 mil. Passou para 165 mil. Né? E mais 10% de honorários. Então, passou mais 30 mil. Então, já jogou para 180 mil a dívida. E se ele tiver dinheiro, eu aconselho que ele pague antes disso acontecer. Agora, banco é assim. Seguradoras são assim. Eles preferem pagar isso antes de ter a sua incidência plena. E agora, quando é uma pessoa física que não tem dinheiro, dever 150 mil a 180 mil para eles é indiferente. E eu volto a falar uma coisa. Se houver pagamento parcial, senhores, pagamento parcial, as multas e honorários vão incidir no valor que deixou de ser pago.
E essa é a determinação do artigo 513, que eu falei para vocês aqui. A gente fala do artigo 523, dentro do artigo 523, essas determinações estão aqui expressamente. Eu estou mostrando para vocês que os dispositivos do código, eles não seguem uma ordem procedimental, eles seguem uma ordem didática. Então, olha lá, no de cumprimento de sentença, pagamento em 15 dias, não ocorrendo voluntário, 10% de multa, mais 10% de honorários. Efetuado pagamento parcial, a multa e honorários somente sobre o valor inadimplido. Não efetuado tempestivamente pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação. Então, o artigo 523, ele deve ser lido cumulativamente com o artigo 517 do CPC, que prevê ainda a negativação de nome, que eu mencionei antes. E essa negativação de nome é feita também, então, após o decurso de prazo para o pagamento voluntário. Então, foi isso que eu falei. Só depois de passado o prazo de 15 dias é que é possível a negativação de nome. Tá bom, gente? Então, começa, então, o cumprimento de sentença propriamente dito, E aí, nós temos a possibilidade de defesa ao cumprimento de sentença. E essa possibilidade de defesa se dá por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Defesa ao cumprimento. Então, dentro do tópico defesa ao cumprimento de sentença, vocês têm que entender o seguinte. Vamos partir do pressuposto aqui. Eu tenho uma determinação legal de que todas as questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser formuladas dentro dos autos do processo. E essa determinação é o próprio artigo 18. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes podem ser arguídas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Tá. Agora, a modalidade mais propícia de defesa ao cumprimento de sentença é o que nós chamamos de impugnação ao cumprimento de sentença. E essa impugnação ao cumprimento está prevista expressamente no artigo 525 do CPC. É um artigo complexo com mais de 15 parágrafos, todos eles relacionados com essa modalidade de defesa, E aí eu tenho que mostrar para vocês vários elementos constitutivos. Primeiro, perentório e preclusivo de 15 dias após o prazo de pagamento voluntário. E aqui, vamos lá, 15 úteis, porque nós estamos falando de prazo processual. Então, dentro desse prazo aí, nós temos aqui, passou o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, do 16º dia ao 30º dia, tá? Se o devedor quiser, ele vai aposentar a impugnação ao cumprimento de sentença nos próprios autos do processo de execução. Tudo bem? Agora, vocês têm que saber que as matérias de defesa ao cumprimento de sentença são limitadas por força do parágrafo 1º do artigo 525 do CPC. Somente aquelas matérias... Vocês têm que entender que o processo de conhecimento tramitou regularmente, citação válida, teve possibilidade de contraditório, de ampla defesa, e depois de ampla dilação probatória em cognição, o juiz, ele condenou uma pessoa a pagar algo. E depois que houve essa condenação, necessariamente nós temos, então, a possibilidade de recurso. E depois da fase recursal, houve a coisa julgada material. Então, se nós já temos uma decisão com coisa julgada material, as matérias de defesa
impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente tem que ser posteriores à própria da sentença, senhores. Tá bom? Então, a regra geral é essa aqui, do inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 525. E lá no inciso 7 ele fala: qualquer causa modificativa, extintiva, como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes. Então, tem que ser depois da sentença. Não pode ser antes. Porque se fosse antes, tinha que ter sido alegado dentro do processo de conhecimento, senhor. Tá bom? E aí, tirando essa hipótese, nós temos questões processuais. E dentro das questões processuais, nós temos as do inciso 1 ao 6. Então, essas matérias que eu apresentei aqui para vocês, do inciso 7, são questões de mérito, não é isso? Que o direito constante no título executivo judicial. Por sua vez, quando nós falamos de questões processuais, as questões processuais estão nos demais incisos. E quais são? Vamos lá. Primeiro, nulidade de citação ou falta de citação se o processo de conhecimento tramitou a revelia. Se houve contestação, revelia. Tá? Houve comparecimento espontâneo. E esse espontâneo no processo de conhecimento supre a falta de citação. Ilegitimidade de parte, nós estamos falando em função de legitimidade derivada ou superveniente, que pode ser alegada dentro do processo de execução. Né? Inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inexecuibilidade porque o título ainda é ilíquido. Exigibilidade porque ainda está vencido, ou porque o credor ainda não cumpriu a sua obrigação naqueles contratos bilaterais. Penhora incorreta, né? Então você vai analisar as hipóteses do artigo 83 do Código de Processo Civil, né, 855, e vai analisar a ordem de penhora, né, e avaliação errônea se por acaso o oficial de justiça avaliou de maneira equivocada, né, aquele bem que foi penhorado. Excesso de execução é quando você mais do que o título prevê, né, mais do que o título prevê, ou você coloca obrigação diversa daquela constante no título executivo. E quando você fala ainda de cumulação indevida de execuções, que particularmente foi apresentada pelo exequente uma acumulação de títulos executivos judiciais que não era possível acumular porque não estavam previstos os requisitos do artigo 780, perdão, que eu falei na aula passada para vocês. Tá? Então, se desrespeitou o artigo 780, então não pode. Incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução, isso envolve claramente, senhores, aquela ideia de descumprimento do artigo 16. E isso tudo pode ser alegado como questão processual. Não gera, no caso de incompetência, a extinção do cumprimento de sentença, mas gera, sim, o que é a remessa do feito a outro juízo diferente. A outro juiz diferente. Isso, senhores, tá? As matérias arguíveis em sentença. E o cumprimento de sentença ele é apresentado nos próprios autos, e depois do cumprimento, então eu tenho cumprimento dos autos, eu tenho recebimento do juízo, intimação para pagamento, descumprimento desse pagamento, e do 16º dia até o 30º da intimação para pagamento, a parte pode formular petição de impugnação, cumprimento de sentença. Petição intermediária, é uma petição intermediária, significa que ela é próprios autos do processo, é uma petição intermediária ou incidental, nos próprios autos, com a aplicação subsidiária dos artigos 336 até o 340 do CPC, que são as regras de contestação do procedimento
comum de conhecimento. Tá? Então, essa é a forma de elaborar a petição de impugnação ao cumprimento de sentença. Petição fácil de fazer, né? Pode haver produção de prova, e depois que foi formulada essa petição, o juiz vai analisar outras hipóteses. Atenção, tá? É arguir suspeição e impedimento de juiz, tá bom, senhores? Fica-se ainda a possibilidade de prazo em dobro, né, para processos físicos com diferentes escritos de advocacia, né? Então, é possível. Isso em matéria de impugnação. E nós temos ainda o quê? Se por acaso for arguída excesso de execução, se for arguído excesso de execução, o advogado ele tem que apresentar na petição de impugnação o seu demonstrativo de débito. Deve apresentar demonstrativo atualizado de débito, se arguir excesso de execução. Tá claro, gente? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Então, é essa, mais ou menos, a ideia da impugnação ao cumprimento. Vocês têm que saber que a regra geral, a impugnação não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. E se ela não tem efeito suspensivo, significa que o mero fato de se apresentar impugnação ao cumprimento de sentença não vai obstar o trâmite normal do cumprimento de sentença. Agora, excepcionalmente, é possível conseguir efeito suspensivo se os requisitos, tá, do parágrafo 6º. Tá, se forem apontados os requisitos do parágrafo 6º. Primeiro, há requerimento do executado, o executado deve requerer, não vai ser concedido de ofício. Tá bom, senhores? Segundo, tem que ter ainda penhora efetivada dentro do processo de execução, e essa penhora pode ser de bens do devedor suficientes, então tem que ter o assentimento da execução, penhora ou depósito do valor capaz de quitar o débito. Tá bom, senhores? E ainda tem que haver ainda os atributos, atenção, de possibilidade de dano de difícil e incerta reparação. Então, nós temos aqui 3 requisitos: requerimento do executado, asseguramento da execução pela penhora ou pelo depósito da quantia e possibilidade de dano de difícil ou incerta ao executado. Preenchidos esses 3 requisitos, aí é possível, né, que o juiz conceda efeito suspensivo. E mesmo quando ele concede o efeito suspensivo, senhores, nós temos que o exequente pode requerer a retirada desse efeito suspensivo. Então, se deferido, o exequente pode requerer retirada do efeito suspensivo, desde que preste caução para indenizar o executado pelos danos que ele vier a sofrer. Então, ele tem que peticionar nos autos, pedir ao juiz, excelência, pela ordem, arbitra uma caução para mim, na forma do artigo 83, se não me falha a memória, do CPC, e lá no artigo 83 fala que é o juiz o responsável pelo arbitramento da caução. É o artigo 83 mesmo, tá bom? Então, aí o juiz arbitra a caução na forma do artigo 83, e depois de arbitrar a caução, ele vai necessariamente ter que depositar esse valor. Quem é que vai depositar o valor? O exequente. Se o exequente não depositar o valor para retirar o efeito suspensivo, significa que a impugnação vai continuar tramitando com efeito suspensivo. Tá bom, gente? Atenção. Recebida a impugnação,
na hora que o juiz recebe essa impugnação, ele vai determinar, recebida a impugnação, o juiz determina a intimação do exequente para contestar a impugnação. E uma vez feita a contestação à impugnação, eu entendo que o procedimento recai no procedimento comum. Tá bom, senhores? Atenção, essa intimação é na pessoa do advogado do exequente, tá? E aí o advogado do exequente é que vai apresentar a contestação à impugnação ao cumprimento de sentença. E uma vez feita isso, nós vamos ter o quê? Réplica do executado. Vamos ter ainda a possibilidade de decisão de saneamento, ou aumento do processo na forma ou na fase em que ele se encontra. Então, vai ter a decisão de saneamento. E depois da decisão de saneamento, o juiz pode marcar audiência de instrução e julgamento, ou, ao invés de proferir a decisão de saneamento, ele pode proferir decisão de julgamento antecipado e total da impugnação ao cumprimento de sentença. Atenção, senhores. E essa aqui é o momento ápice da impugnação ao cumprimento de sentença. Quando a gente fala de impugnação ao cumprimento de sentença, vocês têm que saber que a impugnação ela pode terminar, pode ser julgada de duas formas diferentes. A primeira forma pode ser por meio de decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento do artigo 1015, parágrafo único do CPC, e vai ser decisão interlocutória sempre que forem julgados improcedentes os pedidos da impugnação, ou quando forem julgados parcialmente procedentes os pedidos da impugnação. Se isso acontecer, a conclusão é uma só. O cumprimento de sentença vai continuar. E se ele vai continuar, não tem natureza jurídica de sentença. Tá claro, senhores? Tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Agora, a outra forma, né, ocorre que eles proferem sentença julgando a impugnação. E aí o recurso cabível passa a ser o recurso de apelação do artigo 1009 do CPC. E por que vai ser a apelação? Vai ser naquele caso em que, prestem muita atenção, só nesse caso, em que se julga totalmente procedentes os pedidos da impugnação, e, vou colocar em letra maiúscula, e extingue o cumprimento de sentença. Então, volto a falar para vocês, qual é o conceito de sentença? É o ato do juiz de primeiro grau de jurisdição, né, que esgota a tutela jurisdicional do processo de conhecimento ou do processo de execução e incide em uma ou mais hipóteses dos artigos 485, 487 e ou 24/9, quando se trata de processo de execução. E muita atenção, se o juiz acolhe integralmente as manifestações ou as alegações da parte com relação à impugnação e ainda extingue o cumprimento de sentença, então necessariamente, né, a execução acabou. E se a execução acaba, cabe apelação. A regra geral é caber a instrumento, tá? Por quê? Se por acaso ele acolhe pedidos, mas esses pedidos não iriam gerar extinção da execução, aí sim, minha gente,
vai ser agravo de instrumento. Tá claro, senhores? E pode caber esses recursos tanto para o exequente quanto para o executado, né? Salvo se for totalmente procedente os pedidos da ação, então aí só ver para o exequente. E eu chamo a atenção de vocês no seguinte, que no caso de apelação, quando julga totalmente procedentes os pedidos, a apelação vai ser na forma do artigo 1012 do CPC, em duplo efeito. Em duplo efeito. Enquanto que, se for agravo de instrumento contra aquela decisão interlocutória, o agravo de instrumento ele não é dotado, em regra, de defensivo. Então, só vai ter efeito suspensivo se o relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento dentro da impugnação ao cumprimento de sentença. Eu ainda chamo a atenção a vocês, e é obrigatório uma leitura de todos esses parágrafos, né? Que nós temos casos ainda, a partir do parágrafo 12, né? Que nós estamos falando sobre as de relativização de coisa julgada. É possível haver um caso de relativização de coisa julgada, né, quando o Supremo Tribunal Federal, prestem muita atenção, em controle concentrado de constitucionalidade, julga algo, julga inconstitucional uma lei, e depois dessa decisão, o juiz, desavisadamente ou sem advertências, inadvertidamente, ele aplica a lei que tinha sido declarada constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Se isso acontece, senhores, tá? Muita atenção, a declaração de inconstitucionalidade na ADI tem que ser antes da aplicação da lei na sentença, tá? Se acontece isso, cabia apelação contra essa sentença. Mas se uma das partes dormitou no caminho e não apelou para aplicar o precedente judicial e transita em julgado, nos parágrafos 12 seguintes do CPC, do artigo 525, no parágrafo 12 seguintes, nós temos as hipóteses de relativização da coisa julgada. Está claro? Então, artigo 525 do CPC, parágrafos 12 seguintes, e aí esses parágrafos falam claramente, saltamos uma parte aqui do artigo 12, vou pôr de novo. Tá? De novo, vai do 12 a 15. Então, vai. Então, nesse parágrafo 12 a 15, lá fala o seguinte, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei ou ato normativo, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação de interpretação de lei ou ato normativo, tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição, em controle concentrado ou difuso. Tá? Então, se houve a declaração de inconstitucionalidade e depois ela foi dada na sentença, cabia recurso. Tá claro? Cabia recurso. Se a parte não recorreu, cabe ainda a impugnação ao cumprimento de sentença para aplicar o precedente judicial e retirar a exigibilidade do título executivo judicial. Então, ele se torna inexigível. Tá claro, gente? Nós sabemos que pode haver modulação de efeitos temporais, né? Isso não é o caso. A decisão deve ser anterior à decisão transitada em julgado, que vai ser executada, né? E aí eu tenho uma hipótese própria de ação rescisória, prevista no artigo 525, uns doutrinadores de processo civil, entre eles o próprio professor Araquém de Assis e o Nelson L. Júnior, se não me falha a memória, eles entendem que é inconstitucional essa hipótese de ação rescisória. Se por acaso a decisão foi que aplicou a lei, foi que vai ser executada, e depois teve a decisão do Supremo declarando a inconstitucionalidade da lei que foi aplicada naquela sentença, tá? O parágrafo 15 fala que
possível o ajuizamento de ação rescisória a contar do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. E caberia a ação rescisória contra a sentença proferida no processo individual, em função da pior declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da lei que foi aplicada naquela sentença. Está claro, gente? Essa hipótese de cabimento de ação rescisória não está prevista no artigo 966 do CPC, né? Mas, mesmo assim, é uma hipótese que vocês devem considerar, especialmente em questões de concurso. Está claro, gente? Mesmo que a doutrina repute inconstitucional essa hipótese, por violação de ato jurídico processual perfeito, que é coisa julgada anterior à decisão de mérito no controle concentrado de funcionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, né? Além disso, senhores, o que mais que eu tenho que falar para vocês sobre a sentença? As disposições que eu ensinei aqui para vocês, elas se aplicam literalmente para o cumprimento provisório de sentença. Então, o cumprimento provisório se faz da mesma forma que o cumprimento definitivo de sentença. E, finalmente, eu tenho para falar para vocês, que é a disposição do artigo 19, que fala que se aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença provisória definitiva e à liquidação no que as decisões que concederem a tutela provisória. Então, vocês têm que entender que o cumprimento de uma decisão que deferiu tutela provisória, ela se dá também mediante a aplicação dos dispositivos de cumprimento de sentença. Notem, senhores, que essa aula sobre cumprimento de sentença, ela diz respeito apenas à fase inicial do cumprimento de sentença, né? É considerada como fase postulatória. Por quê? A fase preparatória e a fase final satisfativa, ela é complementada pela execução de título extrajudicial, ou seja, a penhora, a ação, a fase de substituição de bens penhorados, né? Depois dessa fase de substituição, vai para a fase da expropriação, que normalmente se dá por adjudicação, mas pode ser também por alienação particular ou mesmo por leilão público. E depois do leilão, né, que é a conversão do bem penhorado em pecúnia, esse dinheiro ele vai ser entregue em pagamento da sua, que a gente chama de pagamento ao credor. Como é que se faz o pagamento ao credor? É o alvará judicial a favor do credor ou dos seus advogados. Depois que ocorre a quitação integral da dívida, o juiz inicia e extingue o cumprimento de sentença na forma do artigo 924 e 925. E aí acaba o cumprimento de sentença pelo pagamento. Agora, se depois de penhorados os bens, expropriados os bens, continuar havendo dívida, o saldo do executor do credor, aí o procedimento retroage em benefício do exequente. E como assim ele retroage? O juiz vai determinar ao exequente que indique novos passíveis de penhora, sem possibilidade de nova impugnação ao cumprimento de sentença. Tá bom, senhores? Isso era o que eu tinha que falar para vocês sobre cumprimento de sentença, né? E eu ensinei na data de hoje o cumprimento definitivo de sentença, e eu posso falar para vocês, sem medo de errar, que é de 50% a 70% dos cumprimentos de sentença se processam dessa forma, né? E eu vou me colocar aqui à disposição dos presentes para eventuais dúvidas sobre cumprimento de sentença, tá? Muito obrigado pela atenção de hoje e se cuidem durante o período de isolamento. Informo a todos que essa aula vai ser disponibilizada no YouTube para aqueles que perderam. Então, eu informo a todos que vocês fazem e agradeço, de fato, a atenção de todos vocês. Obrigado e até mais.